Você já entrou em uma casa e sentiu um desconforto que não sabia explicar, como se algo ali estivesse errado? Pois é. O que quase ninguém percebe é que o ambiente denuncia muito mais do que palavras, principalmente quando se trata de um narcisista. E aqui vai uma verdade polêmica. Muitas vezes o que parece luxo, organização e poder, na verdade esconde controle, insegurança e um ego em colapso silencioso. O mais curioso, o narcisista, seja ele homem ou mulher, revela sua verdadeira essência nos detalhes mais sutis do próprio espaço. Gavetas trancadas, espelhos estratégicos, silêncio pesado. Nada disso é por acaso. E se eu te dissesse que, ao compreender esses sinais, você pode se proteger antes mesmo de ser ferido? Fica comigo, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o comportamento de certas pessoas. Segredo 1. Gavetas trancadas que ele nunca deixa ninguém mexer. As gavetas trancadas do narcisista não são apenas um detalhe, são um reflexo direto do narcisismo que vive do controle absoluto. Ele não protege objetos, protege versões de si que não suportam ser reveladas. Cada chave é tratada como símbolo de poder e domínio sobre a própria imagem. Quando alguém se aproxima, o ar muda, o clima pesa e a tensão se instala. Não é cuidado saudável, é medo disfarçado de autoridade. Ele chama de privacidade, mas o que existe ali é vigilância emocional. E quem observa com atenção percebe essa rigidez silenciosa. Quando a curiosidade surge, o narcisista reage de forma defensiva e controladora. O tom muda, o corpo enrijece e o olhar se torna mais afiado. O narcisismo entra em modo de proteção imediata, como se qualquer aproximação fosse ameaça direta. Ele prefere ser temido do que compreendido. Pequenos gestos revelam grandes inseguranças escondidas atrás da postura firme. Até uma pergunta simples vira motivo de desconforto, e isso fala mais do que qualquer discurso bonito. O mentor atento reconhece que onde há excesso de segredo, há desequilíbrio interno. O narcisista constrói essas barreiras para sustentar uma identidade frágil. Não é força, é medo de ser visto como realmente é. Um exemplo prático é notar como ele reage quando alguém desafia seus limites. Se a resposta for agressiva, ali existe algo mal resolvido. Esses sinais se repetem e revelam padrões claros. E padrões nunca mentem. Quando o espaço vira território proibido, a confiança começa a se quebrar. O narcisismo transforma a convivência em vigilância constante e silenciosa. O narcisista se fecha, mas exige acesso total ao outro. Controla para não ser controlado, vigia para não ser vigiado. Nesse jogo, ninguém se sente realmente seguro. A casa deixa de ser abrigo e vira cenário de tensão. E tudo isso se percebe mesmo sem uma palavra. Segredo 2. A casa funciona como um território de poder. A casa do narcisista não transmite acolhimento, ela impõe domínio em cada detalhe visível, como se o ambiente precisasse confirmar sua superioridade. O narcisismo transforma esse espaço em cenário de afirmação constante, onde tudo gira ao redor dele. Não é um lar, é um território de autoridade silenciosa. Cada canto parece desenhado para lembrar quem manda ali dentro. Quem entra sente que precisa diminuir a própria presença. A postura muda quase de forma automática, e essa sensação nasce sem explicação lógica aparente. É como se o ar obedecesse à presença dele. A energia se molda ao seu comando. O narcisista organiza o espaço como quem constrói um império pessoal. Os objetos não estão ali para conforto, mas para reforçar status e controle. O narcisismo faz com que o ambiente vire extensão direta do próprio ego. Tudo é calculado, desde a disposição dos móveis até o tom das conversas. A espontaneidade some aos poucos. A casa deixa de ser leve e se transforma em um palco de poder emocional. Até o silêncio ali é carregado de tensão estratégica. Um mentor atento percebe que essa necessidade de domínio revela insegurança profunda. O narcisista acredita que controlar o espaço é garantir respeito automático. Um exemplo prático é observar se há medo de falar livremente ou expressar opinião ali dentro. Se você pisa em ovos, algo está errado. Onde existe tensão constante, não há harmonia real. O ambiente começa a adoecer emocionalmente, e essa pressão silenciosa rouba a naturalidade das relações.
Quando o espaço vira instrumento de poder, a conexão verdadeira desaparece. O narcisismo transforma a convivência em submissão silenciosa. O narcisista se alimenta da sensação de ser superior, mas essa superioridade é frágil e depende do medo alheio. Nada ali é natural. Tudo existe para manter uma imagem. E quem vive nesse ambiente sente o peso todos os dias. Até o descanso se torna cansativo nesse cenário. A paz se torna uma visitante rara. Segredo 3. Tudo é colocado para impressionar, não para viver. Na casa do narcisista, nada é pensado para o bem-estar genuíno. Tudo existe para causar impacto visual e alimentar o próprio narcisismo. Sofás impecáveis que quase ninguém usa, objetos caros que parecem mais exposição do que utilidade, tudo cuidadosamente calculado. O ambiente não convida ao descanso, convida ao olhar admirado. Ele quer que cada pessoa perceba imediatamente sua suposta grandiosidade. Não há calor, há encenação. E essa diferença é sentida logo ao entrar. A beleza existe, mas a alma não. O narcisista escolhe cada detalhe como quem constrói uma imagem de sucesso absoluto. O narcisismo guia suas decisões e transforma conforto em algo secundário. Nada ali é espontâneo. Tudo segue um roteiro silencioso. Relaxar parece inadequado. Tocar parece invasão. Viver parece erro. Até o silêncio carrega uma formalidade desconfortável. É como se o ambiente fosse um museu do próprio ego, e ninguém se sente realmente à vontade ali dentro. Um mentor atento percebe que essa obsessão estética revela uma desconexão profunda com a realidade. O narcisista prefere parecer perfeito do que ser verdadeiro. Um exemplo prático é notar se você evita se acomodar ou mudar algo por medo de desagradar. Se sim, aquele espaço já deixou de ser saudável. Onde existe tanta preocupação com a aparência, falta presença real. A vida perde leveza e o corpo começa a perceber esse peso invisível. Quando tudo é feito para impressionar, a experiência humana se torna rasa. O narcisismo transforma o lar em palco contínuo de aprovação. O narcisista vive para ser admirado, não para compartilhar momentos reais. Conexões se tornam superficiais. Emoções ficam bloqueadas. Nada ali convida ao afeto sincero. Apenas reforça a fachada criada. E isso aos poucos esgota quem convive. Segredo 4. Sensação invisível de desconforto no ambiente. Existe algo na casa do narcisista que não se explica, mas se sente no corpo logo ao entrar. O narcisismo cria uma atmosfera pesada, mesmo quando tudo parece silencioso. Não é frio comum, é uma tensão que permeia o ar. A sensação lembra vigilância constante, como se alguém estivesse sempre observando. O ambiente não relaxa, ele alerta. Mesmo em momentos calmos, há um desconforto silencioso, e quem é mais sensível percebe isso de imediato. É como se o espaço não permitisse descanso verdadeiro. O narcisista até tenta manter a aparência de normalidade, mas a energia denuncia suas emoções internas. O narcisismo contamina o espaço e transforma o que deveria ser lar em zona de alerta emocional. Pequenos gestos ficam contidos, risos soam forçados, conversas perdem naturalidade. O corpo sente antes da mente compreender o motivo. Surge aquela vontade de ir embora sem saber explicar por quê. É como se o ambiente sugasse a leveza, e esse peso não é coincidência. Um mentor experiente ensina que ambientes absorvem emoções de quem os habita. O narcisista preenche tudo com controle, insegurança e tensão silenciosa. Um exemplo prático é observar como você se sente após ficar ali por algum tempo. Se o cansaço surge sem esforço físico, algo não está bem. Repare se há ansiedade sem motivo aparente. Esses sinais mostram que o espaço está emocionalmente carregado, e isso se acumula no corpo de forma quase imperceptível. Quando o desconforto se torna constante, a casa deixa de ser abrigo. O narcisismo transforma o ambiente em reflexo do próprio caos interno. O narcisista projeta suas inseguranças em cada canto do espaço. A tranquilidade desaparece aos poucos. A paz se torna visitante rara. Mesmo sem palavras, o silêncio comunica tensão. E quem permanece ali sente o impacto todos os dias. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para sua história,
É importante saber que existe um material que aprofunda exatamente esse processo de libertação emocional. No e-book, que está no primeiro comentário fixado, você vai encontrar orientações claras para entender o narcisismo e se fortalecer de forma consciente, com explicações simples e acessíveis. É um livro virtual que você recebe direto no celular ou no e-mail e pode ler no seu tempo, com tranquilidade e clareza. Vale muito a pena dar uma olhada com calma depois. E se esse conteúdo está te ajudando, aproveita também para seguir o canal e continuar esse caminho de consciência comigo. Segredo 5. Falta de memórias reais espalhadas pela casa. Ao circular pela casa do narcisista, quase não se encontram registros de momentos verdadeiros ou afetos genuínos. O narcisismo apaga a história real e substitui por versões cuidadosamente escolhidas da própria imagem. Fotos são raras ou friamente selecionadas, sem emoção visível. Não há cenas de vida, apenas vitrine de aparência. Falta calor, falta verdade, falta conexão. O ambiente parece bonito, mas vazio de significado, e isso cria uma sensação silenciosa de solidão. O narcisista evita memórias que não reforcem sua narrativa idealizada. O narcisismo prefere mostrar sucesso do que momentos reais de humanidade. Pequenas lembranças são ignoradas, enquanto símbolos de status ganham destaque. Não existem risos capturados, nem histórias espontâneas nas paredes. Tudo é controlado para manter a imagem perfeita. Até o passado ali é manipulado. E quem percebe isso, sente um vazio difícil de explicar. Um mentor atento observa que a ausência de memórias revela desconexão emocional profunda. O narcisista não cultiva vínculos, cultiva a aparência. Um exemplo prático é notar se você sente falta de sinais de vida autêntica naquele espaço. Se não há lembranças que transmitam carinho, algo está fora de equilíbrio. Lugares sem história real não acolhem, eles apenas exibem. E isso impacta quem convive. Quando não existem marcas de afeto, o ambiente perde identidade humana. O narcisismo transforma o lar em cenário sem alma. O narcisista prefere apagar emoções do que lidar com elas. Memórias são substituídas por estética vazia. Conexões ficam superficiais. O espaço se torna frio emocionalmente. E essa ausência fala mais do que qualquer objeto caro. Segredo 6. Espaços que fazem o visitante se sentir pequeno. Ao entrar na casa do narcisista, surge uma sensação imediata de inferioridade que não se explica facilmente. O narcisismo molda o ambiente para diminuir o outro de forma sutil e constante. Não há acolhimento, apenas comparação silenciosa disfarçada de elegância. Tudo parece desenhado para reforçar que ali ele é superior. O visitante sente que não pertence àquele espaço. A própria postura do narcisista confirma essa hierarquia invisível, e isso corrói a autoconfiança pouco a pouco. Até a respiração parece ficar mais curta nesse ambiente. O narcisista posiciona móveis, objetos e iluminação para criar impacto psicológico. Nada ali é pensado para a inclusão, tudo reforça a distância emocional. O narcisismo transforma o ambiente em uma vitrine de poder, onde o outro se sente deslocado. Conversas ficam travadas, gestos se tornam contidos, palavras passam a ser medidas. A espontaneidade desaparece sem aviso. O ambiente parece julgar cada movimento, e esse peso silencioso se torna constante. Um mentor atento observa que espaços assim não estimulam crescimento, apenas submissão emocional. O narcisista confunde respeito com medo e chama isso de presença forte. Um exemplo prático é notar se você evita se expressar livremente ali. Se sente que precisa se diminuir, esse espaço já está afetando sua percepção de valor. Nenhum ambiente saudável deveria causar isso. E esse tipo de sensação nunca deve ser ignorado. O corpo sempre sinaliza antes da consciência perceber. Quando o visitante se sente pequeno, a conexão já foi quebrada. O narcisismo transforma a convivência em comparação constante. O narcisista se engrandece através do desconforto alheio. Mas essa superioridade depende da insegurança do outro para existir. A casa deixa de ser ponto de encontro e vira palco de tensão emocional. O silêncio ali não traz paz, apenas opressão sutil. E isso se repete em cada visita. Segredo 7.
Espelhos em locais estratégicos. Os espelhos na casa do narcisista não estão ali por estética inocente, mas como extensão direta do próprio narcisismo. Eles aparecem em pontos calculados para garantir que sua imagem esteja sempre presente. Não é decoração, é validação constante. Cada reflexo funciona como confirmação silenciosa de superioridade. O narcisista se observa como quem precisa reafirmar quem é o tempo todo. Não há descanso nem do próprio olhar. Até o ambiente gira em torno da própria imagem. O narcisista cria uma intimidade artificial com o próprio reflexo, como se conversasse com sua grandeza. O narcisismo transforma o espelho em aliado emocional. Ele passa mais tempo se observando do que se conectando com quem está ali. Enquanto o outro busca diálogo, ele busca admiração silenciosa. Gestos são ajustados, posturas são calculadas, olhares são coreografados. Tudo gira em torno da própria presença. E isso se torna evidente para quem percebe os detalhes. Um mentor atento reconhece que essa obsessão visual revela uma dependência profunda de validação externa. O narcisista precisa se ver para sentir que existe. Um exemplo prático é notar se ele se arruma excessivamente mesmo sem necessidade. Se cada movimento busca aprovação, algo está desequilibrado. A conexão real dá lugar ao espetáculo pessoal. O ambiente deixa de ser compartilhado e vira palco para o próprio ego. Quando o espelho se torna protagonista, as relações perdem profundidade. O narcisismo transforma a convivência em competição silenciosa com quem ousa dividir espaço. O narcisista não se compara, ele se exalta. Mas essa exaltação esconde insegurança crônica. O reflexo se torna mais importante que o diálogo. A presença do outro perde valor. E isso cria uma distância que não se vê, mas se sente. Segredo 8. O silêncio que denuncia tudo. Quando ninguém está por perto, o silêncio da casa do narcisista se torna quase palpável. O narcisismo revela ali seu lado mais cru, vazio e solitário. O luxo perde brilho, a beleza perde sentido e tudo parece ecoar sem vida. Não há riso espontâneo, não há leveza verdadeira. Apenas controle e rigidez emocional. O narcisista até tenta preencher esse vazio com aparência, mas nada sustenta por muito tempo. O ambiente fica pesado, e esse silêncio denuncia mais do que qualquer conflito declarado. Até o ar parece carregar uma tristeza velada. O narcisista precisa de plateia, precisa de admiração, precisa de reflexo constante de poder. Quando essa validação não existe, sobra apenas o próprio vazio interno. O narcisismo não suporta estar sozinho consigo mesmo. Ele tenta ocupar o espaço com sons, luzes e objetos, mas o incômodo permanece. A casa se torna grande demais para quem vive sem conexão real. Cada cômodo revela uma solidão disfarçada de grandiosidade. E isso se sente mesmo sem uma única palavra dita. A ausência começa a gritar. Um mentor atento compreende que esse silêncio não é paz, é desgaste emocional profundo. O narcisista foge do próprio vazio como quem foge da própria sombra. Um exemplo prático é perceber como o ambiente parece frio mesmo quando tudo está em ordem. Se existe beleza sem vida, algo essencial foi perdido ali. O silêncio deixa de ser acolhedor e passa a ser um aviso silencioso de desequilíbrio. O vazio se instala lentamente e ninguém escapa dessa percepção. Quando a quietude se torna opressiva, a verdade começa a emergir com força. O narcisismo mostra que por trás do controle existe exaustão constante. O narcisista vive cercado de luxo, mas isolado por dentro. O ego não descansa, não relaxa, não silencia. Ele tenta fugir dessa realidade, mas o próprio ambiente o expõe. A casa se transforma no retrato fiel de sua solidão, e essa verdade não consegue mais ser escondida. O silêncio acaba revelando tudo. Se tudo o que você viu aqui fez sentido para sua história, comenta aqui embaixo: eu mereço paz de verdade. Isso mostra que você está comprometido consigo e já deu o primeiro passo para sair desse ciclo doloroso. Eu sei que conviver com um narcisista deixa marcas profundas. Confusão, culpa, medo, insegurança, tudo isso corrói a alma em silêncio. E talvez você ainda carregue feridas que tenta ignorar, mas que continuam abertas por dentro. A verdade é que existe uma fragilidade aí
que precisa ser cuidada com atenção, não com negação. E é exatamente por isso que você precisa ler o e-book que está no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. Não é apenas informação, é um guia emocional que vai te ajudar a quebrar esse padrão e reconstruir sua força interior de forma consciente. Esse e-book é um livro virtual que você recebe direto no seu celular ou no seu e-mail, de forma simples e imediata, sem complicação. Você abre, lê no seu tempo e começa a compreender com clareza o que viveu. E junto dele, vem 2 materiais que complementam esse processo. Um que te ajuda a identificar a linguagem do narcisista e outro que fortalece sua autoconfiança e reconstrução emocional, passo a passo, com carinho e firmeza. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue caminhando comigo nessa jornada de cura e consciência. Você não está sozinho nem sozinha nessa e não precisa enfrentar tudo isso em silêncio. Até o próximo vídeo.